Olá, olá! Voltamos aqui, gente. Tinha tentado fazer a live mais há uns segundos atrás, mas não estava aparecendo para mim. O bate-papo tinha sumido do nada. Vamos ver se volta agora. O Jorginho já voltou aqui. Aí, agora já está atualizado. Boa noite, galera. O Instagram está contra mim. Tá sumindo com o meu bate-papo? Agora aqui vocês já estão aqui. Já vou até assinar para vocês. Cadê o Alisson aqui pra gente já entrar em contato com ele? 4 minutinhos. Boa noite a todos. Vocês que não me viram na live de manhã, estou voltando com as lives, voltando aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre as nossas empresas. Oi, Rose, boa noite. Boa noite a vocês que falaram comigo na live anterior, há uns segundinhos atrás. Aí, ó, já voltou a trabalhar normal? Sim, já voltei aqui, Jorge. Já estamos aqui firme e forte. Voltei na quinta-feira a trabalhar e ontem eu já estava no 12. Oi, Alícia. Oi, Terezinha. Oi, Charme. Oi, Melo. Rose. Maria. Artes Costura. Luciene. Suzana. Ilcione. Gente, boa noite a todos. Vamos começar para eu não atrapalhar o Alisson, porque o Alisson é um homem muito cheio de trabalho e eu não quero atrapalhar o horário dele. Gente, o que a gente vai falar um pouco hoje é o que a gente já vinha falando no ano passado e esse ano a gente vai falar mais categoricamente, como que eu falei mais cedo. A gente vai falar sobre planejamento da nossa empresa, algumas estruturas que nossas empresas precisam ter. Nilson, eu sou sozinha dentro do meu ateliê. Você pode sim estruturar a sua empresa, você pode sim seguir alguns padrões em que você possa estruturar o seu ambiente de trabalho, seja financeiramente, seja questão operacional, seja em todos esses sentidos, tá bom? Vamos que vamos. Aqui, ó, Maria. Boa noite, sou de Mirassol, São Paulo. Opa, abraço para todos vocês aí. Vou ligar já pro Alisson aqui, lá da Moraes Contabilidade, pra gente já falar com ele aqui. Regularização, sobre regulamentação, é interessante a gente falar sobre isso também. Olá, olá! Ô, meu amigo! Muito boa noite! Muito boa noite! Como que você tá, meu mestre? Estou ótimo, graças a Deus, e você? Ué, agora estamos firme e forte, né? Até o Alisson tava falando, cadê você? Cadê você? Senti bastante sua falta nesses dias aí, viu? A gente acostuma, né, Alisson, a ver a pessoa na internet, aí você vê 2 dias a pessoa sem, uma semana, você já começa a achar estranho, né? É aquela questão do posicionamento, né? Posicionamento, e aí quando a pessoa sai um pouquinho, você já começa, uai, mas cadê o cara? Cadê a pessoa? Né? Exatamente. Alisson, então vamos falar um pouquinho. Primeiro se apresenta novamente, porque eu acredito que tem muita gente nova aqui. É interessante você se apresentar aí pro pessoal, tá bom? Maravilha. Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite ao Nilson novamente, né? Boa noite a todos que estão aí, tirando um tempinho para nos assistir aqui, nos acompanhar, né? E aprender e ensinar nós também, que aqui a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Meu nome é o Alerson Moraes, eu sou contador, né? Sou formado em Ciências Contábeis, tenho algumas pós-graduação aí, Gestão Contábil, Auditoria e Direito Tributário, Controladoria Financeira e tenho uma pós-graduação também ali de docência no ensino superior. Faço parte aqui, né, da Comissão de Contabilidade Tributária aqui do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Goiás, né? E agora também estou cursando Direito, então estou buscando cada dia aprender, buscando cada dia galgar esse conhecimento aí para compartilhar aqui com vocês. Perfeito. Então o homem é gabaritado para estar falando com a gente aqui. Obrigado. Deixa eu já falar uma boa noite aqui para Nadir, para Regina, para Jaqueline. Ó, a Jéssica aqui com a gente também. A Jaque, a Lânia, Mariusa. A Viviane tá aqui. Oi, Viviane. Boa noite, minha amiga. Tô devendo aquela live do ano passado, hein, Viviane? A professora Viviane aqui que tem um curso sobre conserto de roupa que é reconhecido pelo MEC, lá do Minha Moda Digital. Boa noite, que prazer, é uma honra, Viviane, você tá vendo nossa live. Boa noite, Célia. Boa noite, Osimar, Elisângela, Faete. Boa noite, Faete. Gente, vamos lá. Vamos falar sobre propriamente o Alisson. Um dos temas
dos temas que a gente vai falar hoje é sobre o planejamento, que é muito importante para qualquer empresa e você, mais que ninguém, sabe disso. E eu escolhi aqui 5 pontos, porque, sim, planejamento, gente, é algo que vai muito além do que meia hora de conversa. Planejamento é uma coisa que a gente tem que revisar, é uma coisa que a gente tem que analisar, que a gente tem que pontuar. São vários assuntos, mas é uma coisa que eu separei para a gente falar um pouquinho, para eu conversar um bate-papo aqui com o Alisson. É sobre questão da estrutura, porque o planejamento é você se ver como empresa. É você ter uma empresa estruturada para poder operar no mercado, para poder operar na sociedade. E aí os pontos que eu separei aqui, dentro do planejamento, foi estrutura, regulamentação, público-alvo, metas e barreiras a serem enfrentadas para você se estabelecer como uma empresa. Faz sentido para você esses 5 pontos dentro do planejamento, Alisson? Total sentido, Nilson, é muito importante. Cada ponto tem critérios aí necessários, né, que sustenta um negócio, né, que sustenta uma empresa aí. Podemos até dizer que hoje é os 5 pilares que vão estar mencionando aí para uma empresa, né, começar a se estruturar, começar a se planejar para o mercado, né? Então, muito importante, uns pontos muito importantes e muitos necessários. Exatamente, porque é assim, gente, vamos lá, nós somos da área de moda, somos da área dentro da classe de conserto de roupa, de modelagem, de costura. Nós, na maioria dos momentos, na maioria dos ateliês que estão nos assistindo aqui, ou que vão assistir a gente depois que essa live estiver gravada, essas pessoas, elas, de certa forma, elas iniciaram um negócio, elas começaram a praticar esse trabalho e elas foram levando por um bom tempo sem entender que elas são uma empresa e de certa forma, vital dentro da economia brasileira, não é isso, Alisson? Porque as pessoas do microempreendedor individual e as pessoas que não estão regularizadas, ou seja, que estão informais, faz parte da maioria das empresas que existem nesse país. A maior parte das empresas que existem nesse país são pessoas que não são regularizadas e microempreendedores individuais. Tô certo ou tô errado, Alisson? Exatamente, Nilson. E antes de você, o fisco observou essa situação aí. O que o governo federal, né, observou? Gente, se tem uma grande parcela da população trabalhando ali, né, de forma irregular ou de forma autônoma, mas não devida, vamos criar, né, a oportunidade deles se regularem. E aí surgiu-se o microempreendedor individual, né, que aí o microempreendedor individual tem alguns critérios, né, e tem uma contribuição mínima ali na qual ele se torna regular, né? Então, o governo federal, a Receita Federal observou isso aí também que você mencionou, né? A questão das pessoas estarem irregular, né? E aí, diante dessa maneira de tributação, dessa sistemática, né? Ele criou o microempreendedor individual, que hoje é uma grande parcela desses pequenos empreendedores e empresários. Exatamente. E isso tem a ver com a estrutura que uma economia tem que visar. Quando a gente vê, gente, essas pessoas informais, elas não fazem mal, às vezes, para os outros, mas para si próprias, porque elas estão aquém dentro da economia. A informalidade, gente, é uma coisa que é muito grande no país, não é isso, Alisson? E isso não é interessante. E não estou falando em questão só tributária. Eu estou falando em questões de benefício social, de inclusão social, de distribuição de renda. Por quê? Porque isso gera o quê? Ela vai gerar, quando você regulariza a sua empresa, muita gente aqui não é regularizada, que me segue. Quando você regulariza a sua empresa, você começa com esse ponto que eu estou começando a falar aqui com o Alisson. Estrutura. Vocês acham que eu poderia chegar a ter 3 empresas se eu não tivesse um mínimo de estrutura? Que é o quê? Eu pelo menos começar ali com o MEI, e aí eu calcar para chegar ali no Simples, para depois em algum momento eu estar avançando. A questão da estrutura, gente, ela começa a partir do momento que você começa a exercer alguma função que gere renda para a sociedade. Porque você trabalhando, você recebe o dinheiro do seu trabalho e você reemprega ele através das suas dívidas. Através da alimentação, através do aluguel. Isso vai fazendo o quê? Com que você cresça. E aí que vem a estrutura, não é isso, Alisson?
A estrutura é fazer com que essa empresa seja, no mínimo, estruturada, no mínimo, regularizada. Nilson, mas eu sou só uma costureira. E aí, Watson? Ela é só uma pessoa dentro da casa dela. Então ela não precisa ser empresa? Ela não precisa regularizar? Me diz aí, agora é que entra o contador. É exatamente isso, Nilton. Você foi muito feliz com a sua fala aí com relação da regularização. Até mesmo porque, se nós formos falar, porque muitas pessoas falam assim, não, eu sou profissional autônomo, eu trabalho aqui no meu CPF. Mas se a gente for entender o critério de que é um profissional autônomo e qual que é a sistemática de tributação que ele vai pagar, eu afirmo com toda certeza, é muito maior do que você ter um microempreendedor individual. Então, quando a gente está falando de pessoa autônoma, ele vai pagar, né, 20% de INSS. Eu estou falando a um autônomo que segue a legislação, né, que segue a regra. Então, ele pagaria 20% de INSS sobre o faturamento, imposto de renda, né, e teria que ter uma inscrição na prefeitura para emitir documento fiscal. E ele pagaria um ISS fixo ali de R$ 140. Então, quando a gente fala de profissional autônomo, às vezes faz sentido para o valor do faturamento que você faz. Mas eu te afirmo que acima ali de receita, faturamento, acima de R$ 4.000, é muito mais viável, mensal, é muito mais viável você estar como um microempreendedor individual, né? Que pode faturar ali até 6.750 por mês ou 81 mil no ano, né? Então, essa regularização, às vezes você fala que é profissional autônomo, mas vamos entender o que é a definição do profissional autônomo e qual que é a carga tributária que ele carrega sobre si, né? A diferença hoje é que uma grande parcela dos profissionais autônomos, eles dizem ser profissionais autônomos, mas não buscaram entender qual que é os critérios que estão enquadrados no profissional autônomo, que é pagar o seu INSS. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando só do INSS. Quando nós estamos enquadrados no microempreendedor individual, o governo fala, não, você me paga 5% sobre o salário mínimo de INSS. Quando você é um profissional autônomo, você tem que pagar 20% sobre o que você faturou. Ou seja, faturei 2.000, 20% de 2.000. Então, a referência é muito maior. O gasto que você vai ter como um autônomo, a depender do valor que você fatura, é muito maior do que você fazer da forma regular, procurar, né, se você se enquadra como um microempreendedor individual, fazer, né, criar o microempreendedor individual, fazer da maneira certa, né, regulamentar, tirar os alvarás. Alisson, mas microempreendedor individual não precisa de alvará, que a lei fala que não precisa. Não, na verdade ele precisa. A diferença é que ele não vai pagar taxa sobre este alvará, mas ele vai lá e solicita a isenção do alvará e faz tudo da maneira certinha. Então, existe uma maneira certa de fazer para todas as coisas. Se você é um autônomo, existe a maneira certa de regular, né? Que você falou. Se você é um microempreendedor individual, existe o meio de se regulamentar. Se você é outra faixa de faturamento que não se enquadra como um microempreendedor individual, existe outra maneira de fazer. Gente, e assim, às vezes a gente está falando aqui, pode parecer, a princípio, que a Nilson está falando que eu tenho que me regularizar, que eu tenho que pagar imposto. Gente, não é só o imposto. Tem a questão social, de aposentadoria, lá na frente. Quando você está na ilegalidade que eu digo assim, quando você está informal, vamos se colocar propriamente assim, quando você está informal, você não está recolhendo e não está amparado por esse benefício social. Então, quando a gente fala para você aqui, vá pelo menos para o MEI, é pelo menos para você estar amparado, basicamente, por esse benefício social que é o INSS. Então, você está aí, você está costurando há 10, 15, 20 anos informal, esses 10, 15 anos informal, ele não vai ser contabilizado para a sua aposentadoria. Nilson, eu não quero aposentar com salário mínimo do governo. Mas, gente, você não sabe o dia da manhã, porque não é só aposentadoria, não é isso, Alisson? Tem a questão também de invalidez. Tem a questão também de falecimento. O Alisson pode falar um pouco mais. A questão do benefício social. Isso eu estou falando de estrutura.
E a gente começou a falar um pouquinho sobre a questão da regulamentação, mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu estou dizendo assim, o que é estrutura? É você, primeiramente, existir como empresa. Não tem como eu ficar todo dia fazendo live, se você não está minimamente estruturado que existir. Existir. É como se eu estivesse falando de um bebê que não nasceu. Não tem como. Você primeiro tem que existir na base. Você tem que estar amparado, no mínimo, pelo MEI ou pelo autônomo. E aí a gente vai começar a falar sobre empresa. Porque senão a gente fica falando para muitas pessoas informais, vai chegar daqui uns 20 anos, você vai falar, Nilson, uai, você estava falando comigo há 20 anos, eu não vou conseguir me aposentar, mas eu estou falando lá atrás que primeiro você precisa existir, a sua empresa que eu estou falando, né? Você já existe, o profissional está ali já, mas a empresa não existe através de nenhuma estrutura. Então, para a gente começar a falar, gente, os pingos nos is, primeiro precisamos estruturar a nossa empresa, que é primeiro, que é o Alisson, existir. Você tem que estar ou pelo, né? Não é bom pelo autônomo, ou pelo MEI. Isso é para começar. E aí depois a gente vai galgando. O Alisson, fala sobre essa questão de estrutura. Para essa empresa existir, qual que é a questão social, dos benefícios sociais em relação à aposentadoria que a pessoa do MEI ou do autônomo tem? Que aí depois a gente vai para a regulamentação. Como que essa empresa tem que funcionar? Esse MEI ou esse autônomo? Perfeito. Vamos lá. Com relação ao autônomo, ele tem a contribuição de 20% sobre o seu faturamento, né? Ele pagando esse INSS, né? O INSS, essa previdência regularmente, ele pode aposentar como se estivesse de carteira assinada. Então, socialmente falando, como você falou, ele existe, né? Ele passou a existir. E quando nós estamos falando de INSS, você falou muito bem, não somente a aposentadoria. Ah, sofri um acidente de trabalho. Eu fui costurar e a agulha, né, aconteceu, entrou no meu dedo e eu preciso ficar ali 3 meses afastado do meu negócio, né? Você, como autônomo ou como um microempreendedor individual, você pode usar desse benefício, né, para entrar com seguro ali, né, de acidente no trabalho. Tem todo um processo a fazer, né? Mas partindo do princípio que você não é nem autônomo e nem microempreendedor individual, você não tem nenhum desses dois tipos de benefício. Ah, o Alisson, mas é somente um salário mínimo. Só que um salário mínimo, ele é muito melhor do que nada, né? Muito mais importante. E você, como autônomo, você vai receber de acordo com a sua contribuição. Então, se você está pagando os 20%, né, referente ao valor que você está recebendo, é com relação a este valor. Agora, se você é microempreendedor individual, a relação a um salário mínimo para você ter esse benefício social aí que você mencionou muito bem. Então, é importante que exista e é importante que você também conheça seus direitos, né? Não somente pagar um tributo, não somente, não, eu estou pagando tributo demais. Eu costumo falar o seguinte, a pessoa que hoje não paga nada de tributo, se ela pagar R$1, ela está pagando muito. Veja bem, porque a referência dela é muito. Pô, se eu não estou pagando nada, se eu pagar R$1, eu já estou pagando um valor maior. Então, às vezes você tem que olhar qual que é o custo e qual que é o benefício. O benefício é, por um acaso você sofra um acidente de trabalho, você consiga se manter ali por aquele afastamento pelo INSS. Porque, de certa forma, você só tem 3 vigências para estar coberto por uma ação social do governo. Ou você é MEI, ou você é autônomo, ou você tem uma empresa. Quer dizer, ou você tem uma empresa, ou você é autônomo, ou você é CLT. Seria nessa forma, né, Wallace? Exatamente. Exatamente. Ou você tem uma empresa, que você tem que se regularizar e pagar todos os tributos, ou você é autônomo, que é um profissional liberal, aquela coisa toda. Ou é mais ou menos assim para vocês entenderem, mas o Alisson depois pode, numa outra oportunidade, ele pode dizer exatamente como cada um funciona. Mas são 3 sentidos. Ou você é CLT, o que é CLT? Assalariado que trabalha dentro de uma empresa de salário. Ou você é autônomo, que é um profissional liberal, que vai pagar uma taxa muito maior, mas ele vai fazer das formas da regulamentação do autônomo. Ou você tem uma empresa que começa ali com o MEI. Seria dessas 3 formas? E detalhe, Nilson, não somente basta ter uma empresa, mas você tem que contribuir com o seu
Prolabore, né, que é o seu salário mensal, Sim. na qual o seu INSS é pago sobre essa quantia que você retira de Prolabore todo mês. Exato, porque, por exemplo, ou você está numa empresa, ou você tem uma empresa, ou você é um profissional liberal. Exato. Fora isso, você é um informal que não está sustentado em nenhuma base social. O que a gente está querendo dizer aqui, gente, é que para a gente falar sobre crescimento, falar sobre prosperar a sua empresa, primeiro você tem que estruturar ela. E para estruturar ela, você tem que existir dentro da base. Ou você vai trabalhar de costureiro numa empresa, tendo CLT, que aí a gente vai começar a conversar. Ou você vai ser um profissional liberal autônomo, vamos dizer assim, ou você vai abrir a sua empresa. Aí sim a gente vai sentar e vai começar a fazer as lives todo dia para falar sobre regulamentação, sobre público-alvo, sobre metas, sobre barreiras a serem enfrentadas. Porque senão a gente fica todos os dias aqui às 6h30, 7 horas da noite, live no YouTube, live no TikTok, live no Instagram. Se a empresa da pessoa ela nem existe regulamentada. Então a gente fala, não tem como falar com o informal, porque o informal nem existe na base. Não seria dessa forma, Alisson? Exatamente, você está corretíssimo. Falasse assim, ó, você está informal, mas vamos prosperar? Como que ele vai prosperar? Em algum momento ele vai ser fechado. Até mesmo que você tem que justificar essa fonte de renda, né, Nilson? Vamos supor que você é um profissional liberal, mas você é um profissional autônomo, mas você não tem nada regulamentado, você não tem origem da sua fonte de renda. Até mesmo, né, o microempreendedor individual, a gente já podemos falar da origem, porque você trabalha na empresa, né, e aí você tem a origem, o fundamento desse recurso. Ah, deu no final do ano, eu quero comprar uma casa, né? Por exemplo, quero comprar um bem, um imóvel, e aí, eu tenho 20 mil reais na minha conta, mas qual que é a origem desse recurso? Né? De onde que ele surgiu? Se você não é profissional autônomo, se você não é um microempreendedor individual, se você não é um empresário que tem uma empresa que tem lucros ali isentos, né? Então, qual que é a origem, né? Isso é importante até mesmo para quando você vai fazer a aquisição. A primeira coisa que a pessoa te pergunta, me manda sua comprovação de renda, me manda sua declaração de imposto de renda, né? E aí a gente começa a construir, né? Construir um crescimento, né? Empresarial, profissional, pessoal, como imposto de renda, segmentando com base na legalidade, né? Dando origem de onde aquele recurso veio, né? Não, é a famosa distribuição de riqueza, né? Porque você vai achar, você vai declarar aquilo ali e vai poder usufruir do aquilo que você ganhou. Sem que o governo ou qualquer instituição de controle venha e fala, não, isso aqui você não declarou, coisa, toma, me dá isso aqui. Então, gente, a gente começar a falar sobre estrutura, a gente tem que falar nesse primeiro passo, que é se regularizar, que é andar da forma correta. Tem muita gente perguntando aqui, eu sou MEI, eu estou, cadê aqui? Eu sou MEI, eu estou assegurada? Gente, se você é MEI, se você é CLT, ou se você é autônomo e contribui, paga, tudo certinho, gente, lembrando que atrasar, deixar de pagar o MEI e achar que é MEI, você não é MEI. O Alisson, aí a gente vamos falar um pouquinho agora sobre regulamentação. Como que essas empresas têm que operar, o que elas têm que pagar. Eu sei que você já começou a explanar, mas é bom a gente, principalmente para autônomo e para MEI, tá? Para a gente poder falar direitinho. Porque o informal, a gente não tem nem como falar com o informal, porque ele não existe para a gente. Então não pode dar dica para informal, a gente dá dica para as pessoas que querem criar uma estruturação dentro da base que dá disponibilidade. Aí você vai precisar procurar o seu contador, procura o Alisson, procura Moraes Contabilidade, e aí vai dar tudo certo. Mas tem que dar esse primeiro passo. É o passo é o passo de fé, né, Alisson? Você tá 20 anos, o fulano tá 20 anos falando, eu vou construir minha vida aqui na informalidade. Não vai crescer nunca. Como que uma pessoa dessa pode ser milionária? Nunca. É igual aquela história, amanhã eu começo. Não, amanhã eu começo. Aí passou amanhã, passou o mês, passou o ano. Pra você ter ideia, já acabou o mês de janeiro. Hoje é o último dia do mês de janeiro. Quem fez no mês de janeiro. Se não fez, janeiro de 2025 já foi. Né? Então a gente tem que viver o hoje, né? Cada dia com o seu próprio dia ali, com a sua própria dificuldade. Então, a partir do momento que você quer começar o hoje,
Eu sugiro, o Nilson já falou, procurar um profissional, nos procurar, entender qual que é a sua necessidade. Ah, Alisson, mas eu quero ser microempreendedor individual, mas eu faturo R$ 7.000 por mês. Então, você não é microempreendedor individual. Ah, Alisson, eu só faturo R$ 2.000 por mês. O que você acha? Um microempreendedor individual ou profissional autônomo? Eu ainda sugiro o microempreendedor individual, mas você pode ser um profissional autônomo tranquilamente. Então, a gente primeiro entende o cenário, porque eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo para uma empresa, né? Não existe uma receita, todas as empresas funcionam dessa forma. Não, existe o cenário, né, que a pessoa está vivendo, o momento que ele Tem está pessoa que vivendo. também que já é aposentada, por exemplo, a faixa que está falando aqui. Eu trabalho em casa, mas já sou aposentado por tempo de serviço. Mas aí tem a questão da renda, né, Alisson? A questão da aposentadoria, ela pode, assim, se pode ou não pode ser MEI, neste caso ela pode ser MEI tranquilo, né? A única aposentadoria que não pode ser MEI é aquela por invalidez. Se você aposentou por invalidez, subentende-se que você não tem capacidade de ter validez, né? Então é meio que contraditório, mas as demais aposentadorias ela pode se regularizar tranquilamente quanto a MEI. Até porque, Fátima, para você poder declarar essas receitas, né? E não. É aquela velha história, né, gente? Às vezes a gente vai deixando, depois vem uma surpresinha e a gente fala, ai, nossa, não sabia, né? Poxa, gente. Né? É para isso que a gente vai fazer mais lives, não vai ser só hoje. Mas, Alisson, como que essas empresas precisam operar? Falando sobre regulamentação, essas empresas MEI e o profissional liberal. Por exemplo, eu sou um costureiro. Estou começando a costurar. Já tenho 20 anos que eu estou costurando aqui em casa. Como que é que funciona? Eu tenho que já ir para ser MEI? Eu sei que você já começou a falar, mas vamos tocar nesse assunto em específico. Eu vou para autônomo, isso vai depender do quanto eu ganho, como que é. Esse tempo todo que eu fiquei para trás, como que vai ficar? Tá, vamos lá então. Se você quer regularizar, né, o primeiro passo é saber qual que é o valor do seu faturamento mensal, né? Partindo do princípio que o valor do seu faturamento mensal, na minha opinião, superior a 2.000, já compensa estar como microempreendedor individual, né? Mas aí tem que analisar qual que é o cenário, mas na minha opinião, você tendo uma receita acima de 2.000 já compensa, né? Então, eu quero ser profissional autônomo, Alisson, eu não quero mexer com empresa, eu não quero... Ok, então o que tem que fazer? Procurar se regularizar perante o INSS, né? Fazer a sua contribuição de 20% devida, né? Você pode ser um profissional autônomo normalmente, tá? Fazer a sua inscrição na prefeitura local, onde você situa aí, para você precisar de emitir um documento fiscal, você tem a sua inscrição. Essa inscrição do ISS, normalmente você paga um ISS fixo para a prefeitura ali, cento e poucos reais. Então, o caminho para ser profissional autônomo é regularizar para fins dessas questões. Se você não atinge o faturamento e para fins de declaração de imposto de renda, então você não precisa preocupar com o imposto de renda inicialmente, falando do salário de R$ 2.000 por mês, né? A gente está falando partindo desse princípio. Ah, Wallace, eu quero me regularizar como microempreendedor individual. Tem 2 passos que você deve tomar. Ou você procura um profissional da contabilidade, ou você pode ir até o Sebrae da sua cidade. Tranquilo, o Sebrae vai fazer gratuitamente para você, porque o Sebrae ele ajuda pessoas, empresários e empreendedores. Mas o Sebrae não tem o conhecimento técnico de um contador para regularizar essa empresa para você. Porque a finalidade dele não é fazer isso. Ele até pode fazer, se ele quiser fazer, pode. Mas a finalidade do Sebrae é constituir o seu microempreendedor individual para você sair da irregularidade, né, e virar um empreendedor, empresário aí neste caso. Procurando o seu profissional, você vai constituir a sua empresa, né, fazer a constituição, pedir as isenções dos alvarás necessários de funcionamento, analisar, que eu não sei também, vai que aqui não tem só costureiro, analisar se a sua atividade ela se enquadra como um microempreendedor individual, porque se você não se enquadra, você não pode. Ah, Alisson, me dá um exemplo de quem não pode ser microempreendedor individual. Eu, como contador, não posso ser microempreendedor individual.
Se eu quiser, eu posso abrir? Posso, mas com outra atividade de prestação de serviço. Como contador, não, porque eu tenho, né, um órgão regulamentador e a legislação não permite que eu seja um microempreendedor individual. Então, tem esse critério também, vai ver sua atividade, analisar se você se enquadra. Você se enquadra como microempreendedor individual, você podendo ter atividade, podendo faturamento, estando dentro do microempreendedor individual, ok, você tira seus alvarás, todo mês tira sua guia, que é correspondente a 5% do valor do INSS, e se for ISS, tem uma taxinha lá que ela pode chegar até R$ 87, 87 e pouquinho, agora conforme o salário, né? E pagar esse valor regularmente. O Nilson falou um ponto muito importante. Se você não paga essa contribuição em dias, existe a possibilidade de você precisar do benefício e não conseguir utilizar. Então, é tratar a empresa, né, tratar o negócio... Sem falar que pode ser desenquadrado, né? Que hoje era o prazo final das pessoas que estavam devendo. Tem isso ainda. Exatamente. Desenquadramento por débitos, né? Foram notificados muitos microempreendedores individual, né, no ano de 2024 por desenquadramento a partir de janeiro de 2025. Então, acredito que tem muitas pessoas que nem têm esse conhecimento. Esses dias eu gravei um vídeo, achei muito interessante. Eu falei, desenquadramento. Aí o Nilson falou assim, Alisson, seu vídeo foi ótimo, mas o que é desenquadramento? Eu coloquei aqui para as pessoas ouvirem, não sabem o que é desenquadramento. Me explica. Então, eu vou explicar da maneira mais simples, né? Desenquadramento, quando eu falo, é você perder o direito de estar como microempreendedor individual. E aí, quando você perde esse direito, você já passa a ser uma empresa enquadrada no Simples Nacional, que é outra sistemática de tributação. De fato, neste momento, você está obrigado a ter uma contabilidade, ter um contador, e aí esse desenquadramento impacta em tudo no seu negócio, desde o faturamento até a regulamentação. Quando você era microempreendedor individual, você tinha todos os alvarás isentos. Você passando para o Simples Nacional, você tem que fazer todos os alvarás novamente, fazer todas as solicitações devidas. Então, se você perdeu esse prazo e não consegue mais estar no microempreendedor individual, você deve procurar um profissional, né, para você se regularizar mediante a essas situações. Mas, saindo do cenário autônomo, saindo do cenário microempreendedor individual, se você se enquadra no Simples Nacional, que você pode faturar ali até 4 milhões e 800 por ano. Fala, nossa, será, né? Em um dia! Será que eu vou chegar lá? Mas veja bem, 4 milhões e 800 por ano é 400 mil reais por mês. Não é uma coisa impossível de acontecer, né? Quando a gente fala 4,8 por ano, a gente fala, nossa, será? Mas empresa foi feita para dar resultado e para ter crescimento, né? Se ele não está crescendo, não está desenvolvendo, não está expandindo, não faz sentido você ter um negócio, né, funcionando. Você tem que entender, fazer um planejamento, o que está acontecendo que eu não estou tendo resultado, né? Fazer uma análise gerencial do seu negócio. E é até interessante, Wallace, porque você lembra quando a gente sentou, que eu já estava querendo sair do MEI, porque eu já sabia que eu ia extrapolar o final do ano, e aí eu desenquadrei na metade do ano. Inclusive, tem o nosso amigo José Rony, tá aqui, ó, jogando uma bomba aqui. Você viu a bomba que ele jogou aqui? Quantas contribuições para estar segurado pelo INSS, esse Rony? Rony, depois nós vamos responder essa bomba sua aí. Mas assim, quando eu sentei com o Alisson, inclusive o Rony também estava, eu falei exatamente isso. Eu preciso me regularizar, porque eu sei que eu vou, no final do ano, eu vou extrapolar os 81 mil. Gente, foi dito e feito, não foi esse, o Alisson? No final do ano eu passei, mas eu já estava no Simples. Isso é o quê, gente? É estrutura. Não estou falando que eu sou a empresa mais estruturada do mundo. Eu só estou dizendo assim, eu entendi o meu cenário, o Alisson já estava entrando em contato comigo há um tempo, eu já entendia que eu ia extrapolar aquilo, e realmente aconteceu, não foi, Alisson? Eu extrapolei muito, mas eu já estava no regime do Simples. Então deu tudo certo. E aí eu ainda falei para ele, você lembra, Alisson? Eu falei para ele, rapaz,
será que eu vou dar conta desse negócio de imposto e de contador? Já vai para 2 anos, né, Alisson? Lembro como se fosse hoje, né? Até E eu mandar um tava, abraço. e eu tava pensando que ia dar um tanto mensal, a empresa explodiu daí em diante. Eu lembro como se fosse hoje, quando você foi lá, inclusive até nosso amigo José Rony aí, que está presente, mandar um abraço para ele aí, saudar ele, grande contador e amigo meu pessoal aqui. Ele estava na sala conosco, né? E aí eu fui apresentar para você, né? Quanto que você ia ter de gastos, né? Como é que você ia, qual que seria seu custo inicial para você sair do microempreendedor, fazer uma transformação da sua empresa. E eu fui te apresentando os cenário faturando dessa forma, não, faturamento dessa forma, não, com faturamento assim. Então, foi desafiador, mas olha nós aqui 2 anos depois e eu não vou dizer os teus números não, mas eles estão muito positivos. Aproveitando, pegando o gancho disso aí, isso tudo tem a ver com estrutura sobre o que a gente está falando, tá, gente? Aproveitando essa questão que o Alisson está falando, quando eu fui lá, a Keilane perguntou aqui, eu não tenho contador, não sei muito sobre contador. É fundamental? Keilane, eu vou dar o meu exemplo de empresa. O Alisson é testemunha, o Rony é testemunha. Gente, depois que você cria uma estrutura, que você existe e que você dá um passo além para crescer, parece que as coisas é automático. Não estou falando que é milagre. Não. Você cria na sua cabeça que a partir daquele momento você não tem para onde você correr. Você é um empresário e você tem que crescer. Foi o que aconteceu comigo. E vocês sentiram isso, né, Alisson? Você sentiu que a coisa... Tanto que um dia o Alisson me falou, Nilson, você precisa de alguém para te ajudar porque a empresa está crescendo. E eu ficava, não, Alisson, eu estou dando conta. Nilson, você precisa de alguém. Porque a empresa já precisava disso. Ele já sentia isso. E foi o que aconteceu. Aí eu já botei uma menina no 74, já botei já contratei uma diarista ali, uma diarista aqui, já fui criando todo um jeito de estruturar a empresa. E aí a gente cresceu, que hoje eu nem sinto, gente. Hoje eu pago a contabilidade, pago os impostos lá, eu nem sinto. Ah, é muito? Eu acho muito? Gente, se R$ 10 o imposto, eu acho muito, mas não é isso. A questão é você andar de cabeça erguida, limpa. Se a receita parar lá, tá aqui, tudo bonitinho, liga pro meu contador, tá tudo certo. Keilane, é fundamental e é necessário para uma empresa uma contabilidade. Keilane, se você quer crescer a sua empresa, que eu conheço a sua empresa, e sua empresa é uma empresa grande, tá? Se você quer crescer, quer prosperar, quer andar de cabeça erguida e sem olhar nos ombros para trás, com medo, procure um profissional da contabilidade, procure o Alisson. A princípio, eles vão te mostrar todos os cenários. Não é assim, gente. Você não vai chegar, sentar na mesa do contador e ele já vai arrancar R$ 500 da sua mão, não. Calma lá. Calma, gente. Você vai sentar e vai conversar e vai explicar como que é a sua situação empresarial no momento. Foi o que aconteceu. O Alisson me falou, Nilson, você tem essa situação, você tem essa situação, o melhor pode ser esse, o melhor pode ser aquele. Eu lembro que o Alisson me deu uma situação em que eu falei assim, não, eu não quero essa situação, eu quero mais difícil. Não foi, Alisson? Você lembra? Eu quero mais difícil. Eu optei pelo mais difícil. Por quê? Eu tomei a decisão. Não é eles que chegam lá e já vai... Não, gente. A gente cria... Eles criam uma situação, eles mostram para você as vigências dentro da regulamentação, dentro da lei, e você toma uma decisão. E aí você começa a andar de cabeça erguida. Foi o que aconteceu comigo, Alisson. Depois que eu sabia que eu já ia desenquadrar do meio automaticamente, eu fui lá, a gente sentou, conversou, acabou. A empresa cresceu 200%. E a gente vai crescer muito mais, porque a gente tem esse pensamento de estrutura. O que eu estou falando para vocês aqui, gente, é vocês começarem a realmente não se verem como costureiros, se verem como profissionais. Mas para não dar muito à frente, senão nós vai conversando, eu acho que é assim, a gente começa a conversar, Passa a noite mas inteira. respondendo a Keilane, é fundamental, tá bom? Ô, Alisson, é obrigatório ter alvará para quem é MEI? A Jorge perguntou aqui. O que acontece? Para quem é MEI, você deve sim tirar seus alvará. Inclusive, você não tem custo nenhum. O único custo que você terá pode acontecer de ser com uma contabilidade, com um contador para fazer esse processo para você. Na sua constituição da sua empresa, não sei se foi você que fez ou se foi... Que às vezes o negócio é assim, eu até ia comentar contigo. Essa quebra de tabu, de que contabilidade é caro, de que o contador é difícil. Eu até estava comentando com a cliente esses dias para trás e eu sempre falo isso. Ah, eu preciso trocar o zíper da minha calça.
eu vou procurar o Nilson. Eu até consigo trocar o zíper da minha calça, mas não vai ficar uma coisa legal, mas eu consigo. Ah, eu estou passando mal, eu preciso de uma consulta. Eu vou ao médico, né? Ah, eu preciso de um contador. Não, vou pesquisar na internet, eu consigo resolver isso aqui fácil. E aí é onde você pensa que é fácil, né? Inclusive, eu tenho um testemunho de um cliente meu esses dias que ele abriu um MEI. Falou, vou abrir um MEI, tá? Aí eu falei, não, eu consigo fazer para você, te atendo dessa forma, dessa forma. Aí ele foi na internet e abriu. Você acredita, Nilson, que ele abriu num site que cobrava dele 10 parcelas de 260 Aconteceu reais? com uma seguidora minha também. Na hora que ela me mostrou, eu falei, não paga. E ela foi lá e pagou R$ 50. Não, e assim, se você assinou um contrato de ciência que o pessoa ia te cobrar, essa pessoa logo vai protestar você em cartório. Você deve, você tem uma dívida diante dessa pessoa. Então, procure a pessoa, procure um profissional que te atenda. Ah, Alisson, eu não consegui assim, entender por você falando. Procure outro profissional, ou troque informações com outro profissional. Eu sempre falo, todo cliente que chega fala, não, conversa com outro profissional para você entender também, ver se faz sentido o que eu estou te falando. Não fica só na minha informação. E aí você vai pesar, né, vai dosar aquilo que faz sentido para você. Não, realmente eu vi que o Alisson falou algo que... Ou então, não, realmente eu senti mais segurança de fazer com o João. Então, faça com o João, mas procure um profissional que te instrua neste momento. É crucial você ter um profissional, porque às vezes você está pagando imposto mais do que devia. Então, você procura um profissional na qual ele vai te auxiliar nesse caminho, né? Como o Nilson falou, a gente não toma decisão por vocês, só que a gente prepara cenários na qual você consegue ver, né? Você está ali, eu costumo dizer, na cúpula, você consegue ver de cima, fala, ó, esse cenário aqui é o melhor cenário para mim. Qual que é a sua opinião? Eu vou dar a minha opinião, mas quem toma a decisão é você, como empresário, como empreendedor. O Alisson aqui está perguntando aqui, como funciona MEI para quem trabalha com carteira assinada meio período? Quem já é CLT? Ótimo, pergunta excelente. Quem já é CLT, primeira pergunta, posso ser MEI? Né? Essa eu acho que é a primeira pergunta que deve ser. A resposta é, pode, né? Você pode ser MEI tranquilamente. E o que a gente tem que entender é qual que é a sua atividade no seu segundo momento. Essa atividade que você presta é uma atividade que se enquadra como um microempreendedor individual? É uma atividade que se enquadra como um microempreendedor individual. Então, você pode constituir seu MEI normalmente. Inclusive, Nilson, eu não sei se tem algum MEI aqui, se tem alguma pessoa que está nos assistindo que é Uber, né? Que é motorista de pessoal aí, saiu um KNAI que eles têm que fazer uma alteração, né? Porque senão eles vão ser desenquadrados. Pode acontecer de eles serem desenquadrados do microempreendedor individual. Então, hoje, o motorista de aplicativo tem um KNAI específico, né? Se ele estava no KNAI anterior, ele deve fazer uma alteração no microempreendedor individual dele e se regularizar o quanto antes para não acontecer de ele perder, né, esse enquadramento do microempreendedor individual. É bem pontual, né? Porque sempre vai vendo algumas atualizações, gente. É o que eu estou falando. A questão da estrutura que a gente está falando aqui, até a Presentes Betel, boa noite, muito boa live. Parabéns, estou com o MEI todo atrasado. Preciso de ajuda para regularizar. Então você tem que procurar um profissional de contabilidade. Eu te indico a você procurar o Alisson da Moraes Contabilidade. Manda uma mensagem para ele, tá? Moraes Contabilidade. Você coloca lá, manda uma mensagem. Eu vou deixar. Ele tá salvo já no meu story. Você vai lá, clica lá, manda uma mensagem para ele vai te responder, ele vai te tirar as dúvidas. O que precisar de ajuda, ele vai te ajudar. Por quê? O que acontece, gente? A grande questão do Brasil é o seguinte: a gente sabe reclamar demais. Reclamar a gente sabe muito. Mas andar do jeito correto, isso é para poucos brasileiros. E vocês sabem que eu estou falando a verdade. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que lá nas gringas, a gente ama dizer do gringo. Né? A gente ama falar de Europa, ama falar de Paris, ama falar de Estados Unidos. É maravilhoso. Nas redes sociais, o que eu tenho, vejo de gente falar bem de Estados Unidos e Europa. Lá não tem esse negócio de informal, gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo com os imigrantes legal. Lá não tem meio termo. Lá você chegou, você abriu uma empresa, meu amigo, já vem aqui regularizar agora, porque senão amanhã a resposta já está fechada. Eu fiz uma live com a Paula, lá da Suécia. Lá, para você abrir a porta,
você já tem que ter a máquina registradora pagando o imposto na hora que o cliente chega lá. Aqui não, aqui eu posso fazer a nota fiscal no último dia. No último dia do mês eu lanço a nota fiscal lá e tá tudo certo aqui no Brasil. Lá não, o cliente pagou, você já paga ali, pum, toma, o governo. Então, é maravilhoso a gente ficar falando de país estrangeiro, é maravilhoso a gente ficar falando dos Estados Unidos. Então, vamos fazer igual aqui também? Vamos tentar andar certo, vamos tentar criar valor para a gente, que é principalmente a gente tem que pensar na gente, né? E para a sociedade. Então, essas estruturas que nós estamos falando aqui, sobre estrutura da sua empresa, que é você primeiro existir, a regulamentação que você tem que andar, como você tem que andar, o que você precisa fazer, quem você precisa procurar, é algo que vai te fazer prosperar. Gente, eu digo por mim mesmo. Depois que eu comecei a criar uma mentalidade, estou há 20 anos costurando, eu comecei a prosperar 4, porque eu comecei a entender que eu tenho que andar de um jeito que as grandes empresas estão. Você acha que tem alguma empresa bilionária com um bilionário aí pagando, sendo informal? Não tem como, gente. Ele tem que, de alguma forma, pagar algum tributo. Nem que ele postergue, nem que ele ache um jeito de uma tributação mais barata, mas ele tem que achar um jeito de andar correto, porque, ó, estão de olho nele. Essa questão do Pix, a polêmica, essa questão do Pix que surgiu, de bababá, que vai taxar, essas coisas aí. Gente, em algum momento, não tem como vocês fugir. Em algum momento, a Receita vai querer saber tintim por tintim. Isso é em todo o mundo que funciona assim. Quer falar dos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos você não pode dar Receita. É só aqui no Brasil que a coisa aqui anda a revelia. Europa, então, Europa não tem esse negócio de você ficar sonegando imposto, não, galera. Lá o chicote estrala. Então, vamos tentar, nós profissionais, pais de família, mães de família, profissionais, que a maioria são profissionais de respeito, são profissionais honestos. Vamos tentar se estruturar. Nilson, eu não sei como. Vamos procurar um profissional para saber como fazer. Tá beleza? Eu tinha alguns outros 3 pontos para falar com vocês, mas nós vamos falar numa outra live. Vamos falar amanhã de manhã, 6h30, porque eu quero deixar o Alisson descansar, porque ele já deve estar cansado. Mas assim, o Alisson, o que é interessante para a gente mostrar para as pessoas é que a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo para, no mínimo, a gente querer alcançar o melhor para a gente. Pensa um dia, gente, a gente estiver num congresso de costureiros, de profissionais. Pensa, a gente está movendo essa economia aqui dentro da área de conserto de roupa, dentro da área de modelista. Você ainda vai continuar querer ser um informal numa área estruturada que está gerando valor para esse país, que vai talvez a gente crie leis que vão poder ajudar os profissionais da costura. Não tem como. Tem como a gente falar de futuro se a gente quiser sempre levar as coisas com a barriga? Não dá, gente. Eu não estou querendo chamar atenção, eu estou querendo dizer assim, para a gente estruturar, para a gente querer ser respeitado até na sociedade em relação a costureiros, a gente tem que fazer um pouco da nossa obrigação também. Quando o cliente chega lá na loja, ele fica falando assim, tá caro. Eu já começo a falar para ele, meu imposto também é caro, minha amiga. Todo mês eu tenho que pagar imposto. Meu aluguel todo mês tem que pagar direitinho. É até uma a mais para você poder ali negociar com o seu cliente, explicar para ele que a tributação também Um dia desse eu estava falando, Alisson, com um dos meus clientes, ele é empresário também. Aí ele pegou e falou assim, mas por que esses preços tão caros? Eu fui começar a explicar que eu estava chegando lá quase 6 e tantos %. Aí ele falou assim, mas você paga imposto? Eu falei, eu pago imposto, eu sou uma empresa, eu estou no Simples. Não, moço, costureiro pode ser informal, para que você está pagando imposto? Ele fica na informalidade, sem pagar imposto. Olha a imagem que os clientes têm da gente. Olha a visão da costureiro, pessoa. Né? Costureiro, é bagunçado mesmo. Gente, a gente vai mudar isso. Quem tiver ouvidos para ouvir, olhos para querer mudar, vai ouvir. O Alisson, dá o seu encerramento aí. Tudo que você falou aí é de suma importância e, assim, se a gente for falar sobre esse assunto, a gente passa anos-luzes falando aqui. Eu vou dar um testemunho pessoal meu, acho que até comentei com o Nilson já. Eu, 8 anos atrás, eu trabalhava de pedreiro. E aí eu falei, cara, quando eu tiver de uma idade mais elevada, eu não vou ter condição de produzir da mesma maneira. E aí eu sempre tive o desejo de fazer contabilidade. Vou fazer contabilidade. Fiz contabilidade, passei no conselho, fiz pós-graduação, estou cursando direito. Então, se você quer, você pode, mas você tem que começar, né? Muitas pessoas falam, apenas comece, né? Primeiro você começa.
E aí você vai dando a condição, vai criando condições. O que que você tem que melhorar? Eu tenho que ajustar meu preço? Eu tenho que ajustar meu custo? Eu tenho que ajustar meu aluguel? Eu tenho que... Negocia, não é feio você chegar na pessoa que você aluga e falar, ó, fulano, eu preciso negociar contigo, que eu não quero sair desse local, mas eu só consigo te pagar tal. Não, não é feio, não é um problema você tentar negociar, você tentar buscar melhorias. A questão das pessoas é que eles ficam presos naquilo. Todo lugar que você... O Nilson sabe, é testemunho vivo disso. Todo mundo que chega, todo mundo não, uma grande parcela. E o desconto? E o desconto? Se todo mundo pede desconto para você, por que não pedir desconto para os demais? O que eu não concordo é a gente desmerecer o trabalho dos outros. Eu não concordo. Não, tá caro demais. É possível o senhor fazer dessa forma? Não é. Tudo bem, eu te agradeço. Você já conseguiu, pelo menos, destravar aquilo. Você deixou a sementinha na cabeça da pessoa. Pô, aquela pessoa estava precisando e eu não consegui ajudar ela. Pô, aquela pessoa poderia estar aqui no meu estabelecimento, pagando aluguel, nunca atrasou um aluguel. Então, negocia, reveja seus custos, reveja suas receitas, reveja o seu preço, se você está fazendo a precificação. O ponto crucial de um negócio é você entender a precificação do seu negócio. Ah, mas se eu fizer 500 barras no mês, eu consigo tirar meu salário. Mas e a empresa está dando resultado? Né? Porque a empresa foi feita para dar resultado. Né? A empresa está dando um resultado positivo? Não está. Então, o que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar o custo? Eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer um post no Instagram e começar, né, fazer anúncio pago. Alguma coisa nós temos que fazer para melhorar a situação e pensar em crescimento. Quanto que eu cresci? Aqui, se a gente for observar, é poucas pessoas que sabem qual foi o crescimento de 2023 para 2024. Ah, quanto que eu quero crescer de 2024 para 2025? Quem não sabe aonde quer ir, como é que vai chegar no destino? Como é que eu vou querer ir? O Nilson mesmo fez uma viagem agora e ele traçou toda a rota. Como que ele vai? Não, eu só vou. Primeiro você traça a rota, se organiza, né? E aí você vai fechando mês a mês. Pô, como é que foi o mês de janeiro? Foi bom? Foi. Ah, a minha meta que eu estipulei, eu consigo melhorar ela pelo primeiro mês do ano, eu vejo que 30% de crescimento vai ser pequeno para mim esse ano. Eu vou crescer 80%. E aí você ajusta da mesma forma que você pode ajustar para menor. Fala, nossa, mês 6, mês de junho, eu vi que eu não consegui atingir a meta e eu vou ajustar minha meta para mim não frustrar minha meta. É ajustável, esses negócios são ajustáveis. Mas você tem que tomar decisões que sejam decisões assertivas, né? Ah, o Alisson, quer dizer que eu não posso errar? Lógico que não. Você deve errar para você aprender. O ideal é você aprender com os erros dos outros. Não funcionou com fulano, eu vou fazer diferente. Mas se você tiver que errar, erre. Pelo menos você está tentando, pelo menos você está se esforçando, pelo menos você está regularizando e com a mentalidade de crescimento. Ou este ano eu quero crescer 30%, este ano eu quero fazer dessa forma. O que eu tenho que melhorar? Como que eu vou fazer? Qual que é o relacionamento? Qual que é o network que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que pedir o Nilson para fazer uma live comigo para a gente mostrar aqui como que funciona o cenário da região tal, como funciona aqui. Gente, é tomada de decisão. A decisão depende 100% de você. Não adianta reclamar e não fazer E o nosso nada. país ele é muito carente de inovação, gente. A gente é mercê muito das coisas que já existem e a gente não inova. E eu penso que nós, como profissionais... Gente, o Alisson, tem gente aqui há 40 anos que é profissional de costura. Quanto conhecimento essa pessoa tem e ninguém sabe que ela existe. Ela nem deve existir nos dados. Não deve ter nem estrutura de empresa. Deve fazer coisas que eu nunca nem sei como eu faria. É por isso que quando vocês falam, tá acabando costureiro, não tem mais costureiro. Gente, cadê a inovação dentro da nossa classe? Cadê a contribuição para a nossa sociedade? Nós temos que ser essa contribuição. Então, vamos estruturar nossas empresas. Esse ano, eu amadureci muito em relação quando eu fiz essa viagem, sabe, Alisson? Eu entendi que a gente precisa ter assuntos categóricos para a gente poder realmente tirar isso do papel. É criar mesmo um movimento dos profissionais. Eu estou falando aqui de costura, mas tem gente aqui que é de boa, que é confeiteiro, tem gente aqui que é mecânico, tem gente aqui que é cabeleireiro. Gente, nós que somos
pequenos empreendedores, microempreendedores, autônomos, nós que movimentamos a economia brasileira. Estou mentindo, Alisson? Não, você está Não é os certíssimo. grandes bilionários, as mega empresas. É essa base que movimenta a economia brasileira. Se mexer um pouquinho nisso aqui, esse país explode. Começa com a gente. Então é isso. Exatamente. Gente, quero agradecer vocês que ficaram até aqui até agora. Quero agradecer você, o Alisson. O Alisson, a gente tem muita live para fazer esse ano. Tem muita live para fazer esse ano, para falar sobre estruturação, para a gente falar sobre crescimento. Porque a gente tem que falar sobre simples. Eu quero começar a falar com vocês sobre o simples. Eu quero que vocês saiam do meio. Daqui uns dias vocês vão falar assim, Nilson, é dinheiro demais, Nilson. Eu tenho que sair do meio. É isso, crescimento. Tá bom? Então vamos avançando, vamos devagarzinho. Obrigado, Alisson. Uma boa noite. Obrigado você que acompanhou a gente. Se você puder, entre em contato com o Alisson, entre em contato com um contador da sua confiança. Procure um profissional. Gente, começa. Você que está vendo essa live depois, comece. Tá bom? Fica na paz, Alisson. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.